que se você entrar, você vai cair nessa página, eu vou mostrar daqui a pouco, e essa página ela vai permitir que você jogue comigo o jogo que é o tema de hoje, tá certo? Bom, a gente está começando a nossa live, tá certo? Boa tarde, o meu nome é André Santanque. Tem um link, esse link aqui, tá? Então, eu vou ficar aqui no meio entre os dois zumbis aqui, né? Eu sou um terceiro zumbi aqui no meio. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entrar na descrição aqui, né? E para entrar na descrição, bom, eu vou começar falando sobre esse zumbi vendo, tá certo? Então, o nosso desafio aqui, esse é o endereço que eu estou imaginando que vocês estão entrando. Novamente, isso também está disponível na descrição da live, basta você clicar lá e você vai entrar na tela do zumbi vendo, tá certo? Qual é o nosso desafio? A gente vai começar falando sobre esses zumbis que foram mordidos por um monstro. Esse é o nosso tema, né? E o nosso desafio é como é que a gente sabe, né? Como é que a gente sabe que esse zumbi, quem mordeu o zumbi, né? Então foi uma cobra, foi um escorpião. Para saber isso, na verdade, a gente está querendo ter acesso o que está acontecendo com aquele zumbi. E aí, isso leva a gente para a questão de como, por exemplo, um médico sabe o que a gente tem, né? Como é que ele descobre o que a gente tem? Por exemplo, suponha que você chega no médico e diz, minha barriga está doendo, tá certo? Como é que ele vai saber o que está acontecendo na sua barriga? Ele vai abrir a barriga e vai tentar... Não, ele não vai fazer isso, né? Só se fosse muito sério e necessário, mas na maioria dos casos ele vai tentar olhar o que está acontecendo por fora, que é o que a gente chama, ele vai olhar os sintomas, tá certo? Aí nesses sintomas, né, o médico vai olhando isso, aquilo e vai tentando descobrir. Então, na verdade, existe uma coisa lá dentro de você que está escondida, né, e que você externamente quer, olhando os sintomas, descobrir, tá? Então, nossa oficina ela vai ser dividida em duas partes. Na primeira parte, a gente vai entender esse processo de descobrir coisas externas olhando internamente, tá certo? Então, como é que a gente faz isso, tá? Então, eu vou me inspirar na ideia de um aparelho. Tem aparelhos que você pode usar. Então, não sei quem já ouviu falar do tomógrafo, né? A tomografia. Então, você imagina que eu tenho o meu zumbi e eu quero olhar por dentro do meu zumbi. Então, eu tenho um aparelho chamado tomógrafo, por exemplo, que ele é um aparelho assim que tem nos hospitais, por exemplo. E esse aparelho, ele usa um sistema de raios, né, para raio-x no caso, né, atravessar o zumbi e olhar o que tem dentro dele, certo? Só que esse aparelho, você não abriu o zumbi, você está olhando as imagens, né, que saem desse aparelho e está tentando imaginar o que tem dentro do zumbi. Ele faz o que a gente chama de série de fotografias. É como se eu conseguisse ver de fora, né, coisas que estão dentro do zumbi. Isso é o que a gente chama de tomografia computadorizada. Inclusive, quem quiser entender isso aí melhor, tem aí o link, né? Deixa eu sair aqui da frente para você poder ver o link, né? Depois a gente vai botar aí na descrição. Pera, eu tenho que apontar ao contrário. Tem aí o link, né, que você está vendo, que para o YouTube, onde poder entrar e ver um pouquinho sobre tomografia. Depois a gente bota na descrição e também aqui no vídeo mesmo a gente pode ver se tá certo? Bom, então esse primeiro jogo, que é o jogo que a gente vai jogar agora, né? É um jogo que o propósito nosso, então deixa eu mudar aqui a janela, tá? E eu vou mudar agora para essa janela aqui. Tá?
Então vocês estão vendo agora a janela que você vai ver se você entrar naquele endereço que eu mostrei lá, né? Então quem entrar entrando agora, o link para esse jogo tem na descrição do vídeo, tá? Esse jogo que a gente vai fazer aqui agora. E é legal, a ideia é que você no endereço para que você possa acompanhar junto com a gente o jogo, tá certo? Tá todo mundo conseguindo ver bem aí? Me manda um feedback ali só para eu saber se as coisas estão indo bem, tá certo? Então o que a gente vai fazer agora? Agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse jogo. Então esse jogo ele funciona assim, ó. Você vai clicar nessa primeira figura que é o treino 1 e note, você tem que fazer tudo do jeito que eu falo, porque se você fizer antes, se você trapacear, aí vai perder a graça o jogo, tá certo? Dá para trapacear no jogo? Dá para trapacear, você pode trapacear, mas se você trapacear, o jogo vai perder a graça, tá certo? Aqui na minha máquina ele não entrou muito bem, talvez porque esteja lento. A minha conexão talvez seja lenta, porque eu estou transmitindo o vídeo ao mesmo tempo, então ele não está entrando muito bem. Vamos ver se agora ele entra direito. Ele está meio... Ah, já sei, desculpa gente. É porque quando eu ela ele se perde aqui, tá certo? Mas deixa eu ver aqui, tá? Então, agora vocês estão vendo aí na minha tela, a tela que deve aparecer para vocês, tá certo? Novamente, eu quero chamar a atenção que se você está acessando de um celular ou de um tablet, eu recomendo que você coloque ele na horizontal. Por quê? Porque essa tela ela vai ter duas partes, né? E na horizontal vai ficar melhor para você mexer, tá certo? Bom, então esse é o ambiente onde a gente vai começar o jogo, certo? E aí eu vou explicar cada pedaço desse ambiente para você ir entendendo o que é para você fazer nele, tá? Deixa eu aumentar essa tela aqui, porque aí você consegue ver bem, né? Deixa eu diminuir a minha, tá? Bom, legal. Então, o que você tem aqui no jogo, tá? Você vai ver aqui em cima, né? Então, você tem dois espaços. O espaço da esquerda... Peraí, eu tenho que fazer o contrário aqui. O espaço e o espaço da direita. Então, o espaço da esquerda é um espaço onde estão os nossos... É o nosso mundo, vamos chamar assim, tá certo? E esse mundo ele é dividido em quadradinhos que a gente chama de células, tá? E nelas vocês estão vendo que em duas dessas células tem dois zumbis, né? Um zumbi e uma zumbia, né? Fêmea. E esses dois, eles funcionam assim. Esse zumbi que é um homem, que é masculino, ele sempre só anda para a direita. Só para a direita, tá? O que é a mulher, a zumbi mulher, ela só anda para baixo, tá certo? Então, se você quiser ver funcionando, tá? O que a gente vai fazer? Olha só, aqui em cima, na parte de cima tem um botão chamado operação. O botão, quando você clica nele, ele permite que você passe para um modo em que você executa as coisas, certo? Então, como é que você vai executar as coisas aqui? Vocês estão vendo um botão de play? Bom, se você apertar esse botão de play, você vai ver que ele vai executar as coisas, estão vendo? A zumbi vai para baixo e o zumbi masculino vai para a direita, tá certo? Tá. Então, e se você clicar agora no botão editor, ele vai te fazer a seguinte pergunta: você quer voltar tudo como estava antes? Aí você clica em voltar ao original, ele volta para o original. Tá? Bom, então essa é a primeira coisa. Eu espero que você esteja prestando atenção. Pode dar uma pausa no vídeo, mais para frente, testar de novo, não é? Eu quero que você observe também que tem uma bola, né? Bola que acompanha a zumbi descendo e uma bola que acompanha o zumbi para a direita, tá? Essa bola vai ser importante daqui a pouco, porque vai ter uma hora que a gente não vai ver os zumbis debaixo de uma área que está coberta, e aí ela vai ajudar a gente. Bom, tem uma área no meio, que vocês estão vendo, que ela está meio bege, né? Essa área no meio, tá cor de telha, como se fosse uma casa, tá certo? E a gente está em cima, tá?
Então vocês estão vendo aqui um negócio que você pode arrastar? Estão vendo? Para a direita, para a esquerda? Então, esse é um controle de raio-x na casa, como se eu conseguisse ver dentro da casa, certo? Então, quando eu boto no 100, mais para a direita para cá, né? Mais para a direita, eu não consigo ver nada, ficam as telhas. Quando eu coloco mais para a esquerda, eu consigo ver o que tem dentro da casa, tá certo? Então, por exemplo, se eu botar isso aqui, olha, para 100, e eu não estou vendo nada, eu vou voltar lá para a operação, clica no botão operação, tá? Se eu der um play agora, o que vai acontecer? O zoom do mesmo jeito, tá? Só que quando eles passarem por baixo da casa, eu não vou ver os zumbis. Então deixa eu dar um play aqui. Agora, vocês estão vendo que a bola continua mostrando que eles estariam andando, né? Só que você não vê. Só quando ele sai debaixo do telhado é que você vê, tá? Eu não sei se você entendeu. Eu vou repassar o processo. Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um stop aqui. Você clica nesse botão de stop, tá para o editor. Ele vai me perguntar se eu quero voltar ao original. Eu vou dizer que sim, eu quero voltar para o original, tá? Agora, para você entender o que aconteceu, é meio transparente. Eu vou deixar no meio do caminho, tá vendo? As telhas aparecem um pouco, mas não muito. É só para você entender. A coisa fica escondida, né? Vou voltar para a operação e vou dar o play, tá? Agora vocês vão ver que você consegue ver a linha meio escondido. Vocês entenderam? Bom, esse jogo de mostra e esconde, né? Por que existe esse jogo? Esse jogo de mostra e esconde, ele serve porque agora a gente vai imaginar o seguinte. Se eu tivesse uma parede, tá? Então eu vou clicar aqui no editor, ele vai voltar ao original. Agora, olha só, eu vou mostrar para vocês, eu vou colocar todo transparente aqui no 0, certo? E eu vou mostrar para vocês que eu posso pegar essa parede, tá vendo esse ícone de parede? Se você clicar em cima dele e você clicar no cenário, você pode colocar paredes no cenário, tá vendo? Olha que legal. Você pode colocar em qualquer lugar, certo? E se eu clicar nesse verde aqui, né? E clicar aqui, eu posso tirar as paredes, tá vendo? Então, vamos imaginar que eu tivesse uma parede num lugar qualquer, tá certo? Por exemplo, aqui nesse lugar. O que acontece? Toda vez que o zumbi encontra uma parede, ele para de andar. Então, aí eu pergunto para vocês, pelo que vocês estão vendo aí, vocês acham que o homem, né? Vamos chamar ele de Bonerges. O Bonerges, ele vai parar ou não vai? Tá certo? E a mulher Doriana, você acha que a Doriana vai parar ou não vai? Para saber isso, você vai clicar aqui, volta para a operação e vai dar um play, tá? Aí você vai ver o seguinte, bom, o homem, que é o Bonerges, parou porque tinha uma parede na frente e não parou porque não tinha nenhuma parede na frente, tá certo? Então vocês estão vendo o que a parede faz. A parede, ela para o zumbi, né? Agora olha só, agora a gente vai começar a entender a brincadeira do jogo, como é que a gente vai jogar, tá certo? Para a gente jogar, eu vou voltar para o editor agora, eu quero voltar para o original, tá? E vocês estão vendo que eu tenho uma parede ali, tá certo? Agora eu vou tirar a transparência, certo? O que vai acontecer? O telhado aparece por cima, então agora a parede continua lá, mas eu não vendo a parede. Então, se você botar transparência, você vai ver que ela continua lá, a parede, tá vendo? Mas se eu botar o telhado aqui, eu não estou vendo a parede, certo? Mas, mesmo se eu não estou vendo a parede, se eu clicar em operação e der um play, mesmo sem ver a parede, ela está lá. Então, você vai perceber, certo? Que no outro lado, a Doriana saiu, porque você lembra que não tem parede na frente da Doriana. Mas o Bonerges não saiu, porque não tem parede. Porque tem uma parede na frente dele. Ele não vai sair, ele vai ficar lá parado. Você quer ver onde está o Bonerges? Então a gente vai fazer assim agora, presta atenção. Devagar. Quando você clicar em editor agora, tá, se você quer voltar para o cenário original, você diz que não, você quer esse cenário. Ele vai congelar nesse cenário. E agora nesse cenário, a transparência. Você está vendo lá a parede? Você está vendo lá o Bonerges parado?
foi isso que aconteceu. Tinha uma parede lá, você não estava telhado por cima, mas mesmo assim o Bonerges, quando passou, parou na parede. Todo mundo conseguiu entender? Se vocês quiserem, vocês me dão um feedback lá pelas mensagens. Vocês gostaram? Conseguiram entender o jogo, como é que é? Conseguiram? Vamos ver se vocês podem me mandar mensagem aí. Certo? Mandem mensagem aí para ver se vocês estão conseguindo ver e entender o que eu estou fazendo. Não estou vendo mensagem, não sei. Deixa eu ver o que está acontecendo. Bom, não sei se está vendo, está reportado que talvez tenha já vendo picotes de áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Ou está tendo picotes de áudio? Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa que eu tinha que configurar. Configurei direito. Teoricamente, devia estar funcionando certo. O micro. Não sei se para vocês aí tá dando, o áudio tá bom? Alguém pode me dar um feedback? Bom, de qualquer maneira eu vou continuar. Então agora o que eu vou fazer é o seguinte: a gente agora vai criar feedback do navegador, porque a gente vai voltar para a tela principal, certo? E nessa tela principal a gente vai para o treino 2 agora, certo? Tcharam! Treino 2, na verdade, é muito parecido com o 1, ainda é treino, tá? A única diferença que vocês vão perceber aqui é que agora vai aparecer para vocês números e letras, tá certo? E esses números e letras, eles vão ser bem importantes, certo? Eu deixei eles bem, certo? Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas do lado esquerdo aqui aparecem 1, 2, 3, 4, 5. O Bonerges está em cima do 3, né? E em cima aparecem letras A, B, C e F. A Doriana está em cima do E. Tudo bem? Bom. Agora eu vou fazer isso. Vou colocar uma parede, certo? E eu vou pedir para vocês me dizerem os números, eles servem quais são as linhas. E as letras, o que a gente chama de colunas. Então, se eu colocar alguma coisa em algum lugar, você consegue, com uma letra e com um número, saber onde eu coloquei, tá certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo primeiro para vocês. Esse aqui, olha. Onde foi que eu coloquei essa parede? Eu coloquei, você vai ver a coluna é a B e na linha 2. Então a gente diz que a gente está no B2. Agora, se eu colocasse, por exemplo, aqui, seria no D, você olha a coluna D e 6, é D, certo? Bom, então eu quero que vocês me digam aí agora, aonde é que eu coloquei a parede. Mandam aí no chat do Zombie Venom, onde é que está a parede. Vamos ver se vocês dizem. Eu quero saber a linha, né? Quero que vocês me digam letra e aonde está a parede. Alguém consegue mandar aí o feedback para a parede? Então, não sei se vocês... Bom, eu espero que vocês estejam isso, né? Mas então, aí, na verdade, então, essa parede está no E, né? Que é onde a Doriana está, e 3, certo? Aqui funciona a mesma regra. Isso, estou vendo que o pessoal escreveu E3, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí, o que aqui funciona a mesma regra, eu vou tirar a transparência, ó, tá vendo? Que você não está vendo a parede. Se você voltar para a operação, você vai ver que você não vai ver zumbi, tá vendo? Não tem zumbi, que nenhum dos dois zumbis vai sair. Por que nenhum dos dois zumbis vai sair? Vamos lembrar? Tem uma parede ali que está segurando os dois. Eu vou voltar para o editor e vou pedir para ele ficar nesse cenário, ele não voltar no original. Então agora, se eu tirar a transparência, vocês vão ver que os dois zumbis estão lá parados porque tem uma parede. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que vocês precisam, porque agora a gente vai começar a fazer desafios, tá? Então eu vou lançar o desafio, né? Eu vou esperar um tempo, certo? E enquanto vocês estão fazendo o desafio, aí a gente daqui a pouco resolve esse desafio, tá certo?
Se você não estiver vendo esse vídeo live, você pode talvez dar uma pausa, não sei. Mas o interessante é que você só veja depois quando você tiver desafio. Bom, mas se for live, de qualquer jeito eu vou dar uma esperada para você resolver, tá certo? Bom, então a gente vai voltar agora, ok? Eu vou dar um back aqui e a gente vai sair do treino 2 agora e vai entrar no primeiro desafio, que é com uma parede, tá? Então olha só, antes de entrar, você tem que seguir as regras, tá certo? Senão o jogo não tem graça. Quando ele entrar, ele vai aparecer, não vai estar transparente. Você vai ver a casa, mas você não vai ver a parede. E é essa a ideia. Não mexe na transparência, não mexe. Tá certo? Se você mexer na transparência, você trapaceou e já perdeu o jogo. Não vale mexer na transparência, tá certo? Então eu vou entrar aqui agora, que eu vou explicar. Não mexe, senão você trapaceia, certo? Bom, eu vou entrar aqui e aí você vai ver que, vocês estão vendo que não tem uma parede aí, só uma, em algum lugar, mas não é para você saber onde é, porque você vai descobrir indiretamente, tá certo? Então tem uma parede aí e você não pode mexer na transparência, essa é a regra do jogo. Você só vai mexer no final para conferir sua resposta, tá certo? Então, o desafio do jogo é o seguinte: você pode colocar zumbis à vontade aqui, dá o play. Tá certo? Por exemplo, sei lá, eu posso chegar, colocar um zumbi aqui, por exemplo, né, nessa posição, e eu posso dar o play, por exemplo, certo? Isso você pode fazer, isso faz parte da regra do jogo. E aí você vai ter que observar quais são se o zumbi saiu ou não do outro lado. Tá vendo que ele saiu? Então aí você começa a pensar assim, bom, se ele conseguiu passar direto e saiu do outro lado, provavelmente não tem parede ali, né? Então, com essa história, o zumbi passou, o zumbi não passou, você vai ter que, sem colocar transparência, descobrir aonde tem parede. Vocês entenderam? Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso. Podem começar a fazer. Enquanto vocês começam, eu vou explicar de novo para quem está chegando agora, né? Então, podem ir fazendo aí, tá certo? Porque pode ser que esteja gente chegando agora e aí eu vou explicando para as pessoas que estão chegando agora como é que é. Então, se você está chegando agora, a gente está jogando um jogo, né, chamado Zumbi Venom, né? O endereço do jogo está aí na descrição do vídeo, né? Você clica no link, ele vai aparecer uma página, tá certo? Ele vai aparecer essa página aqui, tá? Onde estão os nossos desafios, tá? E aí nessa página a gente tá a parte de treino e eu lancei um desafio aqui para vocês. Então qual foi o desafio que eu lancei? Eu lancei um desafio que é esse desafio 1, tá? Onde existe uma parede escondida, tá? Então na verdade você tem um teto aqui e debaixo desse teto tem uma parede, tá? Então eu vou pedir para que aqueles que estão testando, eles anotem a letra e o número, né, a linha e a coluna onde vocês acham que está a parede, certo? Mas não coloquem ainda nos comentários, põe nos comentários, aí todo mundo põe, senão um vai ver o do outro e aí vai estragar o negócio, tá certo? Então o meu desafio é você mexer na transparência, não pode, tá? E você tem que pegar os zumbis, certo? E colocar os zumbis nas linhas e nas colunas e ver. Você pode colocar livremente como você quiser e ver aonde é que eles vão sair, né? E a partir de ver onde sai o zumbi e onde não sai o zumbi, você vai ter que indiretamente deduzir onde tem uma parede, certo? Você vai terminar, né, olhando essa entrada e saída de zumbi, aonde tem uma parede, certo? Para arrastar o zumbi, a Priscila está perguntando aqui se é arrastar. Não, isso não está bem explicado. Não é arrastar, certo? Você vem com o mouse, clica sobre o zumbi, aí ele seleciona aquele zumbi. Isso ainda precisa melhorar um pouquinho a interface. Aí
você clica na célula que você quer, aí o zumbi aparece lá. Então são duas etapas, não é arrastando não. Você vai lá naquele que você quer, e aí você vai na célula que você quer colocar e clica nela, aí o zumbi entra nessa célula aí, tá certo? Não vale, não coloca ainda as respostas. Quem estiver tentando, não olha lá ainda como colocou a resposta lá, não vale colocar ainda. Tá? Bom, agora já podem colocar porque um já colocou, então se os outros quiserem podem tentar colocar lá. Se você quiser apagar, você clica nessa célula verdinha, tá certo? E clica no espaço que você quer apagar, ele apaga, tá vendo? Se você quiser apagar, por exemplo, colocar esse zumbi masculino aqui, você clica nele, vai no espaço que você quer e clica. Aí ele vai colocar o zumbi lá, entendeu? Eu tinha que ter dado essa explicação melhor, né? Obrigado aí pela pergunta, Priscila. Eu queria que vocês ou colocassem a resposta, ou colocassem conseguir e tal, para eu ver se vocês meio que já conseguiram deduzir qual é a parede, né? Como é que você encontra a parede. Será que... Bom, eu não sei qual foi a estratégia que vocês usaram, tá certo? Tem várias estratégias possíveis. Você pode um zumbi por vez, né? Eu vou colocar um zumbi aqui, certo? Ok. Você vai colocando um por vez. Mas é lento esse processo, né? Eu não sei se alguém teve a ideia de fazer o processo mais rápido, né? De uma forma mais rápida de fazer. Por exemplo, eu posso pegar esse zumbi aqui, posso colocar aqui, olha, vários zumbis, tá vendo? Por que eu sou esses daqui por enquanto? É para eles não saírem se batendo lá no meio e confundir com as trombadas, tá certo? Então, é melhor, e eu posso te mostrar depois que pode dar problema mesmo, se você botar linha e coluna ao mesmo tempo, eu testar primeiro na horizontal e ver quem é que, então eu clico aqui em operação, tá? E dou um play. O que eu vou perceber aqui, soltando todos os zumbis de uma, tá? Vocês vão perceber que teve um que não saiu, né? Aí o que você imagina? Na linha 2 deve ter uma parede, tá certo? Tá, mas eu já sei a linha, mas eu não consigo saber a coluna, certo? Então vamos voltar aqui, vou voltar ao original. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses zumbis daqui e vou colocar agora as mulheres aqui nessas células aqui, certo? E eu vou dar um play aqui e ver onde é que sai e onde é que não sai as zumbis. E aí eu vou ver que a 2 não saiu. Então provavelmente a parede está na posição B e na posição 2, certo? Muita gente falou, vamos ver se é verdade? Tá. Aí só depois de dar a resposta é que você pode olhar, tá certo? Agora deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou botar todo mundo ao mesmo tempo, né? Pá, certo? Bom, se eu botar todo mundo ao mesmo tempo e der um play, né? O que vai acontecer? Vocês estão vendo que deu uma confusão ali, né? E o que aconteceu? Eles demoram mais de sair, porque eles estão se batendo ali no meio, tá certo? E depois você vai perceber que dois zumbis ali nas duas primeiras linhas e dois zumbis nas colunas não saíram, tá certo? Então eu vou clicar aqui em editor para ele continuar nesse cenário, tá? E agora eu vou botar transparência. Tchanã! Realmente a parede está ali no B2. Agora, note que se eu botar os zumbis das linhas e os zumbis das colunas juntos ao mesmo tempo, eles vão se bater ali no meio e você não vai ter a resposta. Tá vendo? Que um ficou bloqueando o outro ali, eles pararam ali no meio, né? Você pode, inclusive, se quiser, fazer o seguinte: você pode dar um reload, tá certo? Se você quiser ver eles se batendo lá, você pode fazer assim: você coloca os zumbis aqui. É divertido ver isso, é divertido.
coloca esses zumbis aqui, certo? E coloca a transparência. Agora você já sabe onde está a parede mesmo. Aí agora você vem aqui e dá o play, certo? Aí você vai ver que eles vão ficar se batendo ali, bate um, o outro empurra. Tem uma hora que ele sai, o outro sai, tá vendo? Eles vão saindo, eles vão se batendo ali. Eles são educados, eles deixam o outro passar, assim, né? Interessante isso. Se vocês tiverem mais de uma pessoa em casa, a brincadeira poderia ser que um deles e o outro tenta descobrir, né? Tenta descobrir aí, podia fazer assim, né? Mas vamos mais, tá certo? Então eu vou voltar agora para a tela do jogo e a gente vai para um desafio maior agora, tá certo? E nesse desafio, o que a gente vai fazer? Só um instantinho. A gente vai para o desafio 2 então agora, tá? E no desafio 2, novamente, vocês não vão ver onde estão as paredes e não vale olhar, tá certo? Não vale olhar. Nesse desafio eu tenho um problema maior, porque eu tenho duas paredes, certo? Eu tenho duas paredes. Será que eu consigo, só usando os zumbis, descobrir onde estão as duas paredes? Certo? Então, essa é a pergunta. Eu consigo descobrir onde estão as duas paredes? Tá? Então, vamos ver se vocês conseguem descobrir onde elas estão. Eu vou lançar de novo aí o desafio para vocês e eu vou esperar para vocês me dizerem se vocês conseguem saber onde estão as... A jogada é a mesma. Eu vou dar um tempinho aqui e vou esperar um pouquinho para ver se vocês descobrem, né? Por enquanto, quem for descobrindo pode colocar descobrir, tá certo? Sem dizer a resposta, tá? Aí quando eu tiver bastante gente, aí eu vou pedir para vocês colocarem a resposta lá no YouTube, tá certo? Bom, enquanto eu estou esperando vocês resolverem, vou fazendo uma revisão para quem, pode ser que alguém esteja entrando no YouTube agora, né? E queira saber o que está acontecendo e queira saber como é que é o jogo, o que tem que fazer, tá certo? Então, a ideia é que nós estamos jogando um jogo. Me dá só um minutinho. Só um instante. Eu já devia ter feito isso. Aqui tá ficando escuro, né? Tá terminando o dia e eu tenho que acender a luz, né? Bom, agora vocês vão ver a luz batendo na minha careca. Bom, então, para quem está chegando depois, né, a gente está num desafio que é né, e nesse jogo a gente tem duas paredes, né, e agora são duas paredes que estão debaixo desse teto que a gente não está vendo e a gente quer descobrir onde essas paredes estão, né? Então eu ando as pessoas a descobrir. Ninguém ainda? Alguém me manda a resposta, consegui já? Não? Ninguém conseguiu ainda? A estratégia é bem parecida, tá? Então, para quem está chegando depois, você entra aqui nesse o endereço, né? O endereço, assim, se você quiser, é esse aqui, olha. É esse endereço aqui, DCC Case Zumbi, e ele te leva para esse site onde a gente está rodando os desafios. Então o Rafael já descobriu, o Guilherme também. Quem mais? E os outros? Os outros ainda estão tentando descobrir? Está difícil assim? Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem então, qual é a resposta. Os que ainda não descobriram não olham no chat, tá certo? Vamos ver se vocês conseguem me dizer. Coloca aí no chat qual é a resposta, tá certo? Para ver se a gente consegue descobrir. Enquanto vocês estão tentando descobrir, eu vou fazer comigo, do meu lado aqui, o teste, né? Então eu vou colocar alguns zumbis
A mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu coloco separado, alguns aqui, tá certo? Aí eu venho para operação e dou um play, né? Então a gente vai ver quem sai e quem não sai, certo? Então a gente descobriu que, opa, 2 não saíram, tá? Então tem algum que está aqui na primeira linha e tem algum que está aqui nessa linha. Então é na 1 e na 5, né? 1 e na 5, ok. Então esse está ok, tá? Aí eu vou voltar para o editor, tá? Voltar para o original e agora as colunas, certo? Então nas colunas eu vou colocar aqui, né? E operação e vou dar o play, certo? Aí facilitar muito para mim, que é a zumbi lá, mulher, ela ficou fora, né? O que isso me diz então, tá? Eu sei, coluna na posição 1, eu sei disso, né? E eu estou vendo, né, que ela, então provavelmente embaixo dela ali tem uma parede. Então se embaixo dela tem uma parede e eu sei que tem uma na 1, então vai ser E1, né? Muita gente colocou aí e acertou, é 1, né? E por eliminação eu vou saber que eu sabia que na 5 tinha alguma coisa, certo? E como o zumbi da B ficou parado, então eu tenho um na B5, né? Aí se vocês quiserem, vocês podem clicar no editor, esse cenário, mantém o cenário, tá? E a gente joga a transparência para ver. E acertamos. É 1 e transparência para ver. E acertamos. É 1 e B5. Então, o que isso nos diz? E é isso que é importante, a lição aqui que a gente tem que aprender. O que isso nos diz é que é muito importante, né, vocês olhando externamente, né, olhando só coisas, então vocês podem imaginar que é como se essa escondida ela fosse um corpo humano, né? E lá dentro está acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é, mas eu quero, então eu tenho que usar meios de olhar externamente, mecanismos, e com essas pistas externas eu descubro o que está acontecendo lá dentro. Isso é o que a gente vai chamar mais para frente de sintomas. Os sintomas são aquelas coisas que eu vejo externamente e me dizem alguma coisa que está acontecendo lá dentro. Tá certo? Bom, tá. Esse desafio pode ir ficando mais complicado, certo? Então, por exemplo, se você tiver esse desafio, ainda são 2 paredes, só que é mais difícil do que o outro, tá? Aí, o que eu quero que vocês pensem é se vocês conseguem, né? Então, é difícil, certo? Esse é mais difícil. E aí vocês vão ter que tentar usar estratégias, né, para descobrir esse aqui, certo? Então, vocês querem tentar? Eu vou dar um tempo aqui, deixa eu ver se alguém está mandando mensagem. Bom, então, agora, resolver esse desafio, tá? Então, nesse desafio agora, é a mesma história, certo? Só que esse é mais difícil do que o outro, tá? Mais difícil. Vamos ver se vocês conseguem. Então, enquanto vocês estão tentando, vou dar uma repassada rápida, né? A gente está fazendo o desafio do Zumbi Venom, né? E nesse desafio a gente tem uma pilastra que está escondida em algum lugar, tá? No caso são 2 colunas ou 2 paredes, e eu quero descobrir onde é que elas estão, tá? E eu externamente vou colocando. Então vamos ver esse desafio, o que acontece nele. A gente segue a mesma estratégia, vamos colocar todo mundo, né? E aí vamos dar o play, certo? E aí, se tem 2 paredes, em 2 lugares provavelmente vão sair. Realmente, de fato, não saíram 2 pessoas aqui, no 3 e no 4.
Ok? Aí eu posso voltar ao original, né? E posso colocar zumbis aqui, certo? E aí, quando eu der o play, vamos ver o que acontece lá embaixo. Tá? Não foi tão difícil. Porque se você olhar, é só na coluna C, né? O que vocês concluem? Então, Delmar, você está dizendo que não está conseguindo para você participar, você tem que entrar nesse endereço que você está vendo aí na tela. Não sei se você consegue ver, tá? Esse endereço, ele também está disponível na descrição, tá? E aí ele vai te levar para uma página, que é essa página que a gente está executando, e nessa página a gente tem desafios que a gente está tentando resolver, certo? A gente está agora no desafio 3, tá certo? Perdeu a explicação, aí realmente você talvez tenha que esperar esse vídeo sair, né? Porque na live você só vê o ponto onde está sendo transmitido, mas depois ele vai estar todo disponível, pode voltar e ver a minha explicação de como o desafio funciona, tá? Então, nesse 3, vocês viram que na coluna, na linha, alguém deduziu onde é que tem nesse terceiro desafio? O que vocês acham? Quem é que me fala? Porque na verdade parece uma coisa, né? Quando eu coloquei nas linhas, saiu zumbi, não tinha zumbi, né? Então, duas linhas, ok, né? Acho que foi a 2 e 3, não foi? Acho que foi a 2 e 3, não, a 3 e a 4, ok, a 3 e a 4. Aí você diz, ok, então a 3 e a 4 provavelmente não tem ninguém, tá bom. E aí, na linha, eu coloco aqui, né? E quando você colocar aqui na linha, você vai ver que não sai zumbi na C. Ué, mas são duas linhas, a 3 e a 4, e uma coluna só, a C, o que vocês acham? Ah, o Rafael respondeu ali, muito bem, exatamente, tá certo? O que vocês têm aí, né? Se você olhar, é que você tem uma parede vertical na C3 e na C4. Como ela está na vertical, só vai sair uma zumbi mulher e dois homens. Bom, eu tenho desafios mais complexos, tá certo? E vocês podem fazer esses desafios, tá? Você live, porque são desafios mais complicados e eles vão levar tempo, tá? Depois a gente pode fazer uma oficina só para eles, assim, porque vai ter que ter uma estratégia realmente difícil, tá certo? A partir da 4 fica realmente difícil, porque aqui são 3 paredes. Eu já falei, aqui você tem muitas paredes e você vai ver zumbis que não saem em várias posições, tá? E aí o negócio fica difícil, porque como é que eu sei, né? Tá vendo? Só saíram 2 zumbis ali, né? Mais um problema. Vou voltar aqui, ó. Saíram 2 ali. E aí, se você botar zumbis mulheres, tá? Você vai ver que quantas não vão sair. Vamos ver, né? Ó, saíram 3 aqui. Então 3 em cima e 3 embaixo, né? Na vertical foram 3 também que não saíram, né? Peraí, deixa eu voltar a ver. Então aí você se pergunta assim, putz, mas qual combina com qual, né? Aí é que você vai ter que começar a pensar em como você faria isso, né? Qual combina com qual. Esse desafio é mais complicado, né? Realmente é mais complicado. Na verdade, agora pensando, eu deveria ter feito um. Ah, não, saem 2, não saem 3, só saem 2. Tá. Mistério, hein? Ficaram 4 zumbis presos. Tá certo? Quantas paredes tem aí, então? Paredes. Eu não sei se são 3, não. Eu falei 3, mas eu não sei se são 3, não. Aí você tem que tentar ver e descobrir. Tá certo?
colocar o link nas mensagens, dá para colocar sim. Não sei se o Gabriel ainda está aí, mas tem na descrição do... Tem na descrição. Eu vou colocar aqui o link. O link é esse aí que eu acabei de colocar. Tá? Se você entrar nesse link, você vai conseguir. Tá? Vamos ver se você consegue aí, Vanessa. Então, como você chegou depois, uma das questões é que tem toda a explicação inicial que eu dei do jogo. Agora vocês têm que essa live, ela vai ficar guardada, né? Vai ficar arquivada aí no YouTube, Vanessa, e você e quem entrou depois, ela vai ficar arquivada e aí você vai poder assistir ela inteira desde o começo, tá? Onde eu dou a explicação de como o jogo funciona, etc, etc, etc. A introdução foi para entrar na segunda parte, que é a parte do Zumbi Venom propriamente, que é a que eu vou falar agora. Então, a gente começou dizendo assim, olha, tudo isso é porque a gente quer descobrir coisas, né? A gente quer ter acesso a coisas que a gente não vê, a parte chamando de sintomas, né? Então eu tinha lançado o desafio do seguinte: será que a partir dos sintomas, né, olhando por fora, né, a gente consegue imaginar o que está acontecendo dentro, né? E é isso que o médico faz, né? Ele vai olhar a parte externa, que são os sintomas, por exemplo. Suponha que você chega lá, médico com alguma doença, né? O que ele vai ver? Será que você está com dor de cabeça? Então ele vai olhando o que a gente chama de sintomas e a partir dos sintomas ele vai tentar deduzir o que você tem, tá certo? A doença que você tem. Bom, aí a gente entra num jogo, que é o jogo chamado Zumbi Venom, tá? Esse jogo é o seguinte: se você continuar naquela página que a gente estava, deixa eu voltar para aquela página só para mostrar isso para vocês. Vou voltar lá para a página. Se você voltar para a página onde a gente estava, tá? Você vai ver o seguinte: você tem a página, o desafio lá, e ir descendo, tá? Aí vai chegar aqui, você está vendo, pronto, você já está pronto para jogar o Zumbi Venom. Se você clicar aqui, ele vai entrar no jogo agora, no jogo Zumbi Venom. Se ele perguntar se você quer continuar, você diz que não, para ele começar do começo, tá certo? E esse é o jogo para o qual nós estamos nessa academia, que é o jogo Zumbi Venom, tá certo? Então eu vou explicar agora para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Então, a gente estava falando, esse é um jogo que trabalha com animais. A gente vai ter que entender o que são os animais peçonhentos. Então existem os animais venenosos e os animais peçonhentos. Os venenosos são aqueles que têm veneno, mas que ele não usa esse veneno para, digamos assim, te atacar. Geralmente é uma coisa mais de defesa. Tem por exemplo, sapo que na pele dele tem veneno, mas ele não vai fazer nada para você. Tentar comer esse sapo, ela vai se envenenar. Os animais peçonhentos são aqueles que têm veneno, mas usam presas ou qualquer coisa assim para inocular veneno em você, com uma picada, com uma mordida, tá certo? Então, esse jogo é um jogo em que o zumbi ele foi picado por... Você é um médico girafa. Por que você é um médico girafa? Porque girafas não viram zumbis. E você vai tentar ajudar alguns zumbis, né? Como? Esses zumbis, eles foram picados por um animal peçonhento. E você vai olhar os sintomas que esse zumbi tem, tá? E você vai tentar descobrir qual foi o animal peçonhento que mordeu. Então, vamos ver como é que os sintomas se apresentam, tá certo? Você vai perguntando, cada botão desse é um sintoma, certo?
e você vai fazendo as perguntas, né? E você vai ter que descobrir se quem picou ele foi uma jararaca, né? Não sei se vocês conhecem a jararaca, vocês estão vendo aqui, né? A jararaca é uma cobra bastante venenosa. Uma cascavel, que está aqui, aquela que tem o chocalhozinho, né? Né? Ou se foi uma aranha marrom, que é essa que vocês estão vendo aqui. Como é que você vai saber? Pelo tá certo? Então, basicamente, o jogo é assim, ó. Você vai vendo quais são os sintomas que ele tem, tá? E a partir dos sintomas, você vai começar com 100 pontos o jogo, tá certo? E aí você vai tentar descobrir quem foi o animal. Se você diagnosticar certo, você ganha 10 pontos. Se você errar o diagnóstico, você perde 10 pontos. Você perde 10 pontos quando você erra o diagnóstico, mas você aprende coisas. O bacana desse jogo é que você tem que ficar prestando atenção em quais foram os sintomas que levaram para aquele bicho. Mesmo que você tenha... Porque depois você pode usar esse conhecimento para a próxima vez. Então é assim que um médico atua, e às vezes também um cientista, ele vai coletando essa ligação entre alguma coisa, um fenômeno, um sinal e uma doença, e vai fazendo esse mapeamento, tá certo? Então vamos falar um pouquinho do jogo. Eu vou mudar aqui de tela agora e a gente vai falar um pouquinho do jogo. Então aqui está a tela do jogo que vocês devem ter entrado, né? E vamos ver como é que ele funciona. Eu vou clicar em iniciar o jogo e ele vai começar aqui o jogo na primeira fase, certo? Aí você tem que só fazer diagnósticos simples, certo? Então como é que vai funcionar esse negócio? Você vai clicar aqui, ele vai mostrar para você. O meu demorou um pouquinho de carregar aqui, mas aparece aí, vocês estão vendo primeiro no seu diagnóstico, no seu consultório, e agora você quer saber o que ele tem, né? Então cada botão desse é como se fosse uma pergunta que você faz para ele. Por exemplo, você pode saber qual foi o local da picada, por exemplo. Aí, como é que está o local da picada? Aí você pode ver lá, o zumbi tem pouca dor no local da mordida e está levemente inchado. Isso é um sintoma, tá? Não está sentindo muita dor e o local está levemente inchado. Você tem que guardar essa informação, tá? Aí você clica na caixinha e ele volta. O estado dele, geral, como é que ele está no geral? O zumbi está com os olhos normais, respira e engole de forma normal. Então, essa parte está parecendo ok, né? Vocês não acham? Bom. Aí você vai perguntar, a ferida, como é que está a ferida? Sempre fica uma ferida, certo? Ele está dizendo que não tem nada de especial na ferida, falou antes, tá? Batimentos cardíacos. Os batimentos estão descompassados, certo? Não estão num ritmo normal, né? Tá todo errado. Então guarda isso, porque isso é importante para você no futuro imaginar. Será que, né, que um certo bicho, isso é o sintoma, leva a essa ideia de que os batimentos ficam descompassados, certo? E finalmente, aí, depois de você ter coletado todas as informações, chegou a hora de diagnóstico. Quando você clicar em realizar diagnóstico, ele vai te dar as 4 opções para você decidir qual você acha que é. Você acha que é a jararaca, você acha que é a cascavel, a aranha marrom ou o escorpião, tá? Bom, eu vou dar o que vocês acham que é? Pensa aí vocês, né? Alguém quer colocar lá no chat? Podem colocar no chat o que vocês acham que é, baseado naquilo que a gente viu. Então lembrando, tá? Enquanto vocês estão pensando e dizendo, escreve no chat. Eu vou lembrando. Então você vai pegar os sintomas, você tem os sintomas, né? E a ideia é que você quer saber quais são a partir desses sintomas, qual foi o animal que picou, que mordeu. Pode chutar, gente. Nesse primeiro estágio é assim mesmo, não chute. Você não, é porque depois você vai aprendendo e aí com esse aprendizado você vai fazendo os novos diagnósticos. Tá certo? Tá? Vocês querem tentar? Alguém pode lá no chat falar o que vocês acham que é? Eu queria ver lá se vocês ideia do que pode ser. Tá certo?
Alguém conseguiu? Ninguém? É que eu não sei quanto tempo depois que eu gravo leva para chegar aí para você escutar o que eu estou falando e poder colocar no chat, tá certo? Bom, mas a ideia é essa, né? A ideia é que esse primeiro momento você vai fazer um chute, tá? Você vai chutar lá o que você acha que está acontecendo, tá? Então eu posso chutar qualquer um aqui, eu não sei, né? Qual é que é deles? Não sei, eu ainda não sei nada desses bichos, certo? Então eu vou chutar um aqui. Eu espero que você tenha chutado um aí de vocês. Eu vou chutar cascavel, por exemplo, tá? Aí ele... não foi cascavel. Ele vai me dizer a resposta, certo? Ficou foi um escorpião, tá? É importante você ter um pouquinho de paciência, né? Teve gente que chutou certo aí, ó, o animal. Então era um escorpião. Tá. Aí o que você vai fazer? Seja se você acertou, seja se você errou. Se você acertou, parabéns, mas você provavelmente chutou, tá? Se você errou, guarda a informação, aqueles sintomas que você aprendeu lá e o que é o animal que... Porque ele vai aparecer de novo, né, mais para frente. Então você tem que ir fazendo assim. Aí você vai para o próximo caso, tá vendo? Aí no próximo caso começa o mesmo circuito de novo. Você pega as informações e aí você vai guardando essa relação entre sintoma, doença, sintoma, doença, sintoma, doença, tá certo? Eu não vou ficar aqui esperando vocês fazerem o jogo todo, porque não precisa, porque você vai jogando aí por sua conta, tá certo? O que eu vou mostrar agora é fase 2. Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem só ver a minha explicação e depois vocês jogam tudo de uma vez, tá certo? Para explicar como é a fase 2, eu vou desativar aqui a visualização, um minutinho, tá certo? Porque peraí, não é isso não. Eu vou desativar aqui para vocês não me verem jogando senão vocês vão ver as respostas, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte agora. Espera um pouquinho aí. O que eu estou fazendo aqui agora é que eu estou no jogo, tá? Eu estou no jogo só para poder chegar na fase 2 e mostrar para vocês como é a fase, certo? Então eu vou avançar no jogo sem mostrar para vocês a tela, certo? Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a tela. Eu cheguei na fase 2, tá certo? Vocês vão ver aqui a tela da fase 2, tá aí a tela da fase 2. Então, quando chegar nessa tela, você vai saber que você chegou na fase 2, certo? E aí o que é a fase 2? A fase 2 continua sendo a mesma coisa, só que tem umas pequenas diferenças. A primeira diferença, quando você clica na fase 2, é que ele vai te dar uma explicação mais detalhada sobre como o zumbi chegou, tá? Então você agora tem que começar a prestar atenção no que está em texto, certo? Então, por exemplo, ele vai dizer assim, olha, o pronto-socorro mancando, ele foi pescar lavas nojentas, então presta atenção nas informações, que moram na lagoa perto de sua casa. Acidentalmente, a gente pegou o rabo de um bicho que o mordeu. O que você deseja examinar? Tá. Mas além das coisas que você vai examinar, você já tem outras informações. Certo? Por exemplo, o que você, sem olhar as outras coisas, poderia deduzir? Não é? Eu não sei se vocês conseguem me dizer o que deduziriam sem olhar o resto, né? Só com essas informações que você tem aí. Eu não vou esperar, porque eu acho que o tempo para chegar até vocês aí e eu ver a resposta tá lento, mas tente então pensar o que isso te diz, certo? Bom, aí a parte de exame se vocês quiserem, vocês podem me dizer isso enquanto eu estou examinando aqui. A parte de examinar, olhar o local da picada, é igual a que você já tinha visto, certo? Na verdade tem as que aparecem umas dessas. Às vezes esse botão tem um bug mesmo. Esse botão ele sai do lugar assim, tá? Nada de normal no paciente. É grande, bordas elevadas e uma área preta no meio, tá?
batimentos. Batimentos estão normais. Agora outra coisa que muda é a parte de realizar diagnóstico, tá certo? Essa parte é legal e aí eu quero atenção. Essa parte de realizar o diagnóstico, ela foi preparada para que você pense sobre o diagnóstico que você vai antes de fazer o diagnóstico, tá certo? Então, o que ele quer que você faça aqui nesse diagnóstico, tá certo? A ideia básica é que você tenha aí três cores, a verde, a azul e a vermelha, certo? E aí você vai pegar aqui o texto, ele está resumindo tudo que ele mostrou para você. O pegou pronto-socorro mancando, foi pescar lavas nojentas. Você está vendo que a lava nojenta está aqui de cinza? Você pode clicar uma vez e ela vai ficar verde. Se for verde, quer dizer que essa informação você descobrir qual é o animal. Se você clicar a segunda vez, ela fica azul. Significa que essa informação não ajudou você, nem ajudou nem atrapalhou, tá? Se você clicar uma terceira vez, ela vai ficar vermelha. Isso quer dizer que essa informação vai contra o animal que você está pensando, tá? Eu vou dar uma dica aqui. Por exemplo, vamos imaginar que você pensou na aranha, certo? E aí você chegou nessa informação aqui, olha, pegou o rabo de um bicho que o mordeu. Aí você pensa assim, bom, mas a aranha não tem rabo. Então essa informação vai contra o que eu pensei. Eu pensei em aranha, mas rabo, então já está pronto. Mas se você pensou numa cobra, por exemplo, aí essa informação ajuda você, né? Porque uma cobra tem rabo, então essa informação ajuda, tá certo? Então você deveria fazer isso para todos. E fazer isso? Você tem que fazer isso porque isso vai te ajudar a pensar nesses caras que eu estou chamando de sintomas. Na hora que você pensa, ele vai ajudar você a fazer um diagnóstico melhor, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a minha explicação, né? Não sei se vocês, o que vocês acharam dela, se vocês gostaram, né? Então, ligando o que a gente com essa parte aí, né? O que essa segunda parte se liga com a primeira, né? Essa ideia do seguinte, por exemplo, animal peçonhento você foi picado por um animal peçonhento, por exemplo, né? Ou você tem alguma doença, né? E o que você tem? Então, a partir dos sintomas, né? Então, se a gente pegar a primeira parte do jogo, que tinha aquela história da casa que você não via dentro, mas você conseguia por fora fazer as pessoas atravessarem e você via onde elas saíam. Então, vendo o que está por fora, que são, vamos chamar assim, os sintomas, e deduzindo diretamente o que tem dentro, que é a doença. Nesse caso, você vai colecionar esses sintomas e a gente vai tentar descobrir o que picou você, certo? Tá? Eu espero que vocês tenham